Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados de hoje são o advogado criminalista Antônio Carlos Almeida Castro e o subprocurador-geral da República, Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos. No programa de hoje estamos falando sobre extradição. A equipe do artigo 5º foi conferir a opinião das pessoas nas ruas e a maioria concorda em um ponto. Se existe um acordo com outro país, ele tem que ser cumprido. É importante porque compromissos foram feitos para serem honrados e cumpridos. Principalmente compromissos internacionais. A partir do momento que você não cumpre aquilo que você assina ou aquilo que é em lei, você acaba cada vez deixando as coisas mais soltas. E eu acho que o Brasil precisa ter um pouquinho mais dessa visão e principalmente melhorar o sistema prisional no Brasil, mandando o que é de fora para fora e cuidando melhor do que é do Brasil. Se cometeu o crime, eu acho que no seu país mesmo deve ser cumprido naquele lugar, porque é o que mais acontece, né? Eles fazem, fogem para outro lugar, para outro país e fica por isso mesmo. Acho que tem que pagar no país de origem, né? Não esconder no outro país, eu não acho isso justo. Procurador, tirando o crime de opinião e crime político, todos os outros servem de motivo para uma extradição? Queria saber quais são os critérios aí. A Lei 6.815 de 1980 traz esses critérios e, basicamente, seguindo o que a Constituição de 88 estabeleceu. Mas há certos crimes que, pela sua menor gravidade, vamos dizer, crimes com penas inferiores a 1 ano, não são extraditáveis pela legislação brasileira. E assim outras situações, como aquela do brasileiro nato e do brasileiro naturalizado em certas situações. Agora, em relação a essa questão do cumprimento de tratados internacionais, eu acho que nenhum de nós está aqui a dizer, ou aplaudir a decisão política do presidente da República de, segundo os critérios que estavam ao seu alcance no momento, recusar a extradição ou conceder o refugiado político. Isso é uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo, gostemos ou não. Por outro lado, a discussão sobre o cumprimento de tratados internacionais, efetivamente existe um tratado entre o Brasil e a Itália, e esse tratado é vinculante, é obrigatório para os dois estados, sob pena de descumprirem obrigações internacionais. Mas esse tratado permite, tanto ao Brasil quanto à Itália, certas brechas para recusar a extradição, até porque que fosse uma camisa de força, nenhum dos dois países assinaria um tratado que praticamente implicasse renúncia à sua soberania. E lá tem algumas hipóteses, e são critérios do presidente da República, e não meu ou seu ou do Supremo Tribunal Federal, de avaliar, depois de se aconselhar com quem ele achar conveniente, se concede ou não a extradição. Mesmo que se admita, só para argumentar, que o presidente da República, ao recusar a extradição, descumpriu uma norma de tratado internacional, o juiz, para o descumprimento de uma obrigação internacional, não pode ser um tribunal interno, tem que ser um tribunal internacional. Doutor Cacá, o que o senhor acha disso? O senhor acha que, nesse caso do Battisti, pode ter sido algum tipo de represália pelo Cacciola não ter sido extraditado da Itália? Não, absolutamente não. Eu acho que foi cumprido o tratado. A questão toda é que você tem a interpretação do que é cumprir o tratado. A lei, os tratados não são, evidentemente, vistos necessariamente da mesma forma. Por isso que você leva uma questão para o pleno do Supremo Tribunal e, às vezes, fica 6-5. No meu ponto de vista, foi rigorosamente cumprido o tratado. O tratado, como bem disse o subprocurador, ele é uma norma mais aberta, porque você não pode engessar. O Brasil não pode perder a soberania, a sua soberania, ao aplicar aquele tratado. Então, no meu ponto de vista, no caso concreto, houve uma interpretação correta. Ele fundamentou, a ministra Hélia até disse que a fundamentação era insuficiente. Ora, seria estranho que o presidente da República viesse fundamentar de uma forma muito explicitada, colocando as dificuldades que teria ou que vê naquele país que faz o pedido, aí sim, talvez, criando alguma dificuldade de relacionamento entre os países. Eu acho que essa forma mais aberta é exatamente o exercício da soberania. Mas eu penso que o presidente exerceu na plenitude o direito que tinha, representando a República Federativa do Brasil e considerando que naquelas circunstâncias não deveria ser feita a extradição. E nas ruas as pessoas querem saber mais sobre acordos de extradição. Vamos à primeira pergunta. Eu gostaria de saber por que o Brasil tem esses acordos com alguns países e outros não. O que motiva esses acordos? Pela tradição internacional, a extradição pode ser dada com 2 fundamentos. Com base em
tratado, que seria o ideal, ou com base na mera promessa de reciprocidade. É bom até lembrar que o caso Ronald Biggs, em que o Brasil recusou durante anos a fio a extradição, foi simplesmente porque a Inglaterra não aceitava prometer ao Brasil reciprocidade. Depois que se estabeleceu um tratado, aí as coisas mudaram. E aí, sem a promessa de reciprocidade, não é possível. Do ponto de vista dos interesses da comunidade internacional, o ideal é que houvessem tratados multilaterais, ou seja, que nas Nações Unidas, ou no âmbito da OEA, ou no âmbito do Mercosul, se estabelecessem tratados em que todos os países se comprometessem a cumprir pedidos de extradição, dadas determinadas circunstâncias. Até hoje, têm prevalecido os tratados bilaterais. E respondendo à pergunta da espectadora, os tratados geralmente são assinados com países com os quais o Brasil tem mais relações. Ou seja, no Brasil tem um grande número de portugueses, tem um grande número de espanhóis, de argentinos, de alemães, de poloneses, ucranianos. Então, por questão até prática, né, os tratados são firmados na medida que surge o interesse. Toda essa discussão que estamos tendo, é bom lembrar, ela vai chamar atenção nos próximos anos para um outro instituto da cooperação internacional, que é a entrega. É um instituto parecido com a extradição, mediante o qual o Tribunal Penal Internacional futuramente poderá pedir ao Brasil a entrega de um cidadão. E aí, nesse caso, eu acho que não há nem da parte do presidente da República, nem da parte do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de recusa. Seria um processo automático? Seria um processo não automático, porque há sempre a necessidade da verificação da identidade da pessoa, se é esta pessoa que está sendo procurada, é a pessoa que está localizada, não é? E se a tradução está feita corretamente, aspectos formais. Mas, pelo que o Brasil se comprometeu no Tratado de Roma, que deu origem ao Tribunal Penal Internacional, e está também no artigo 5º da Constituição, salvo engano, no parágrafo 3º, o Brasil se curva à jurisdição do Tribunal Penal Internacional como se ele fosse um tribunal integrante da ordem jurídica brasileira. Então, nesse caso, eu acho que toda essa discussão que estamos tendo aqui, se pode ou não pode entregar, eu acho que não haverá margem para isso. Agora, doutor Cacá, se não houver um acordo prévio, pode ser pedida a extradição mesmo assim? Pode, como bem foi salientado, você pode, ao oferecer a reciprocidade, pode haver também a concessão da extradição. Na realidade, esses tratados se fazem por determinação política dos Estados. Quer dizer, o Brasil, através de uma determinação política das suas relações internacionais, procura fazer tratados com tal ou qual país, exatamente visando aquele país com quem tem a melhor relação. Agora, no tocante à extradição especificamente, eu penso que, hoje não há dúvida sobre isso, se você oferece a reciprocidade, mesmo não tendo tratado, o país poderá oferecer a extradição. Na questão da entrega, eu acho que não será tão fácil assim. Quer dizer, na questão da extradição, que já é um instituto antigo e que nós já temos decisões sólidas do Supremo Tribunal, ainda assim, num caso como recentemente julgado, discutiu-se muito se o presidente, pelo simples fato do presidente nunca ter antes negado, parecia que estaria ofendendo a decisão do Supremo. Imagine, então, quando vier aqui uma determinação internacional de simples entrega. É uma situação que poderá colocar o Brasil nos próximos anos numa perigosa saia justa internacional, porque nós ainda não temos legislação para implementar uma entrega, se ela vier a ser solicitada pelo Tribunal Penal Internacional. Outra dúvida é sobre o que acontece quando um acordo de extradição não é cumprido. Vamos conferir? Eu queria saber o que acontece com o país se ele combina com o Brasil e não manda o preso de volta. Doutor Cacá, a legislação prevê? Neste caso, pode romper o tratado, denunciar o tratado deixa de existir. Você pode agir da mesma forma se houver pedidos aqui de extradição de natural deste país que porventura não tenha cumprido a ordem. E aí tem alguns detalhes. Por exemplo, às vezes a extradição se dá para um país onde existe pena de morte. Você faz a extradição, mas com ressalva, dizendo, olha, ele poderá ser extraditado, mas terá que cumprir o máximo da pena que poderia cumprir no Brasil.
Então, não é só o descumprimento total de não determinar, por exemplo, que venha a pessoa para cá. Mesmo o descumprimento daquilo que foi feito com ressalva pelo Supremo Tribunal poderá ocasionar um atrito internacional jurídico e também institucional entre os países. Agora, procurador, o que acontece, por exemplo, se alguém pede uma extradição e essa pessoa já está cumprindo pena ou está sendo processada no país por outro crime? Aqui no Brasil, por exemplo, fugiu para cá e cometeu outro crime. A lei brasileira prevê isso até com certo detalhe. Né? Em primeiro lugar, se a pessoa estiver cumprindo pena no Brasil por outra razão que não aquela objeto do pedido de extradição, ela deverá terminar de cumprir a sua pena. Ou seja, a decisão será dada, ele é extraditável, pode ser extraditado, mas terá que primeiro cumprir pena no Brasil. Salvo se a presença dele, mesmo cumprindo pena, for considerada na esfera política inconveniente para o país, de modo que ele pudesse, digamos, ser expulso, que é uma outra situação de retirar um estrangeiro do Brasil. E quando o objeto da extradição refere-se a um fato pelo qual ele se acha processado no Brasil ou está cumprindo pena no Brasil, o Estado requerente tem que assumir uma série de compromissos, inclusive computar na pena que será cumprida no estrangeiro a própria prisão preventiva decretada como preparação para a extradição. E nós temos mais uma pergunta. Vamos ver? No caso de uma extradição for negada no Brasil, a pessoa deve ficar presa ou solta? Procurador, o que acontece nesses casos? Se o motivo da prisão era a discussão sobre a extradição, né, ele está preso preventivamente porque foi localizado, ele deve ser solto imediatamente. Né? Nesse caso, causou alguma perplexidade no Brasil. Né? Esse longo tempo de prisão acaba de ser lembrado pelo doutor Antônio Carlos, inclusive depois que o presidente negou a extradição. Então, ele deve ser solto imediatamente. Foi uma prisão, não diria ilegal, porque nós temos na previsão no nosso de que as pessoas podem ser presas em caráter excepcional, mesmo quando ainda inocentes, no caso de uma prisão preventiva ou no caso de uma prisão em flagrante, mas ele será solto. Aqui, no caso, se me permite, talvez seja um dos poucos casos que ainda remanesce de um instituto odioso e que, felizmente, nos últimos anos tem sido abandonado, da prisão obrigatória. Por isso é que eu acho que tem que ser discutido sem isso. Prazo. Uma prisão obrigatória, sem prazo, sem possibilidade de maior discussão. Quer dizer, isso é muito grave. Eu acho que esse caso servirá para que a gente faça uma reflexão sobre isso. O fato do cidadão estar respondendo a um processo não significa que ele tem que responder a esse processo preso. O que se entende é que, pelo fato dele ser não nacional, ele poderia sair do país. Hoje você tem várias formas de ter esse controle, através do monitoramento ou de qualquer outra forma. Então, eu acho que isso tem que ser discutido. Essa prisão obrigatória ela é uma excrescência no ordenamento jurídico nacional. E quando essa pessoa é solta, o que acontece com ela? O país tem que dar cidadania? Como é que fica? Não obrigatório, não é nem cidadania, na verdade. Pode dar o refúgio, no caso do Batista já existiu uma decisão anterior de refúgio, mas eu entendo que se mesmo o cidadão ganhando a extradição e ficando no país, se o país entender, por qualquer motivo, também no exercício da soberania, que esse cidadão, de alguma forma, não cumpre os requisitos para ficar no Brasil, pode haver a expulsão, porque ele não estará descumprindo a decisão. Via de regra, quando o Supremo decide para que o cidadão fique no Brasil, em seguida se consegue os documentos necessários para que ele fique no Brasil. Nos casos em que eu atuei, nos casos que eu acompanho, todos eles, o cidadão tem uma vida normal no Brasil posteriormente. Mas não se exclui a possibilidade, dependendo do caso concreto, de que se aplique as outras previsões, como bem disse aqui o doutor subprocurador. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um artigo 5º. Subprocurador Carlos Eduardo, obrigada pela sua presença. Doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, muito obrigada. Obrigado a você. O artigo 5º volta na próxima semana. A gente se vê. Até lá.